A madrugada de 1º de janeiro de 1945 amanheceu em silêncio. Sobre as cidades destruídas da Europa, muitos tentavam celebrar o novo ano, mas algo sinistro se preparava para acontecer no céu. Os ventos gelados cortavam os campos cobertos de neve na Alemanha Ocidental. E em meio à escuridão, centenas de motores começaram a rugir. O som parecia o de um trovão distante, mas era o prelúdio de um dos ataques mais ousados e desesperados da Segunda Guerra Mundial. O nome da operação era simples: Bodenplatte. Em português, placa de base. Era a última cartada da Luftwaffe, a força aérea alemã que um dia dominara os céus da Europa. O cenário em 1945 era de puro desespero. O Terceiro Reich estava em colapso. No leste, o Exército Vermelho avançava com força total, atravessando a Polônia e se aproximando de Berlim. No oeste, os aliados, americanos, britânicos e canadenses, libertavam a França e a Bélgica, preparando o golpe final. Mas Hitler ainda acreditava em um milagre. Ele queria um golpe capaz de mudar o rumo da guerra. Um ataque que reacendesse o medo nos inimigos e desse fôlego a um exército à beira do colapso. Assim nasceu a Operação Bodenplatte. O plano era audacioso, um ataque aéreo surpresa e massivo contra as bases aéreas aliadas na Bélgica, Holanda e França. A ideia era atacar baixo, muito baixo, destruindo as aeronaves inimigas ainda no chão. Se desse certo, os aliados ficariam sem apoio aéreo, dando tempo para as tropas alemãs se reorganizarem. Para isso, a Luftwaffe reuniu tudo o que ainda restava de sua força. Cerca de 900 aviões de caça, incluindo os icônicos Messerschmitt Bf-109 e os Focke-Wulf FW-190, foram mobilizados. O problema é que muitos dos pilotos eram jovens, recém-saídos do treinamento, com pouquíssimas horas de voo. Eles eram a última geração de combatentes, enviados para uma missão quase suicida, e ainda assim receberam a ordem. A operação seria secreta até o último momento, tão secreta que as próprias defesas antiaéreas alemãs não foram avisadas, e esse erro seria fatal. Às primeiras luzes do dia, os aviões começaram a decolar. O frio era cortante, a visibilidade quase nula. Os pilotos voavam rente ao chão para evitar os radares inimigos. Em silêncio de rádio, eles se tornaram sombras sobre a neve. O ataque começou por volta das 9 da manhã. As bases aéreas em Bruxelas, Eindhoven e Antuérpia foram pegas completamente de surpresa. Os pilotos aliados estavam tomando café da manhã ou se recuperando da noite de Ano Novo. Explosões tomaram conta do céu. Aviões aliados ardiam em chamas antes mesmo de decolar. Pilotos corriam pelas pistas tentando reagir. Para a Luftwaffe, parecia o retorno aos dias de glória. Durante os primeiros minutos, o plano funcionou. Foram destruídos centenas de caças aliados estacionados. Era o que Hitler esperava. Uma vitória que trouxesse moral ao exército e desespero aos inimigos. Mas logo o caos começou. Sem comunicação eficiente, os pilotos alemães se desorientaram. Alguns perderam o rumo e atacaram aeródromos errados, até mesmo bases alemãs. Outros foram abatidos por fogo amigo. As defesas antiaéreas alemãs, sem saber do ataque, abriram fogo contra os seus próprios aviões. A cena era dantesca. Fumaça cobrindo o céu, aviões despencando em chamas e rádios lotados de gritos e estática. Pilotos veteranos tentavam guiar os mais novos, mas a confusão era total. Enquanto isso, os aliados reagiram rapidamente. Caças britânicos e americanos levantaram voo, formando esquadrilhas de interceptação. Em minutos, o que antes parecia uma vitória virou uma caçada mortal. Os jovens pilotos alemães, voando com combustível limitado e pouca munição, foram abatidos sem piedade. Em algumas regiões, a Luftwaffe perdeu mais da metade de seus aviões em menos de uma hora.
O céu da Bélgica virou um cemitério metálico. Ao cair da tarde, o resultado era devastador. A Luftwaffe havia conseguido destruir cerca de 465 aviões aliados, um golpe tático significativo. Mas o preço foi altíssimo. Os alemães perderam quase 300 de seus próprios caças. E mais grave que isso, perderam mais de 200 pilotos, incluindo muitos líderes de esquadrão experientes que simplesmente não poderiam ser substituídos. Os aliados, com seus recursos industriais quase ilimitados, repuseram as perdas em poucos dias. Já a Alemanha jamais se recuperaria. Nos dias seguintes, os generais perceberam o desastre que haviam causado. O ataque, planejado para enfraquecer os inimigos, acabou destruindo o último resquício de poder aéreo do Reich. A Luftwaffe, que já estava de joelhos, recebeu o golpe de misericórdia. A Operação Bodenplatte se tornou o símbolo do desespero, a tentativa final de um império condenado. Pilotos corajosos, muitos com pouco mais de 18 anos, deram suas vidas por um sonho que já estava em ruínas. Historiadores diriam mais tarde que a operação foi o último espasmo de uma força aérea moribunda. E estavam certos. Nos meses seguintes, os aliados avançariam rapidamente, cruzando o Reno e invadindo o coração da Alemanha. Em abril, Berlim seria cercada. E em maio, o Terceiro Reich deixaria de existir. Tudo isso apenas 4 meses após aquele ataque desesperado de Ano Novo. Hoje, quase 80 anos depois, a Operação Bodenplatte continua sendo lembrada como um dos episódios mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial. Um ataque ousado, tecnicamente brilhante, mas estrategicamente suicida. Um plano que começou com esperança e terminou em ruína. Nos arquivos da história, as imagens permanecem. Aviões queimando sobre a neve, pilotos desaparecidos e um céu cinzento que testemunhou o fim de uma era. E no silêncio que seguiu aquele 1º de janeiro de 1945, a Luftwaffe não perdeu apenas seus aviões. Perdeu sua alma. A Operação Bodenplatte foi o último voo da arrogância, da lealdade e do desespero. Um ataque que começou com a promessa de vitória e selou a certeza da derrota. A Luftwaffe já havia sido o orgulho da Alemanha. No início da guerra, ela era invencível e inspirava medo em cada exército inimigo. Mas com o passar dos anos, o brilho se apagou. As fábricas fuel e o combustível desapareceu. Na Operação Bodenplatte, o que restava da antiga Força Aérea Alemã foi jogado em sua última batalha. E agora decolavam em aviões improvisados com peças reaproveitadas. Era como tentar reacender uma chama em meio à tempestade, e o vento da derrota já soprava com força total. Entre os pilotos havia histórias de coragem e de tragédia. Homens que sabiam que o Reich estava acabado, mas ainda assim obedeciam às ordens sem hesitar. Mesmo que este seja o fim, voaremos até o último instante. Muitos cumpriram essa promessa. Alguns conseguiram retornar. Outros desapareceram nas nuvens. Nenhum deles sabia que aquele voo seria lembrado não como um ato de vitória, mas como o último sim. O tempo passou, é claro, como base, mas sob a terra fria da Bélgica e da Alemanha ainda repousam os restos de aviões da Operação Bodenplatte. Peter, peças retorcidas de metal. Hoje, quando o vento sopra sobre aqueles campos, parece carregar o som distante de motores antigos, como se os fantasmas daqueles pilotos ainda sobrevoassem o céu cinzento. A Operação Bodenplatte foi mais que uma batalha, mas movido pelo desespero, e na história ela permanece como um lembrete, que até as potências mais temidas podem cair, quando o orgulho fala mais alto que a razão. Operation Bodenplatte, o último voo da Luftwaffe, onde a guerra encontrou o seu próprio silêncio. Obrigado por assistir a mais um episódio. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!